Muito lindo, Karina. Karina, me filma aqui, por favor. Eita, Glória! Eita, Glória! Olha isso, gente, que coisa linda. Jesus! Lindo, hein? Dá glória aí, pastora. Eu já dei glória aqui. E é tudo sempre bem tratadinho assim. Assim, limpinho, né? É. Eu tô encantada com os dias. Você vai ver nesse vídeo o depoimento muito forte aqui da pastora Helenice. Só ela sabe o que ela passou. Quero aqui pedir perdão a alguns inscritos se eu fui infeliz nos meus comentários em relação a ela, dizendo que ela deveria trabalhar mesmo. Mas eu falei, amados irmãos, baseado nas obras de missões, que isso aí é só quem entende das coisas espirituais é que sabe que na situação que muitas vezes nós nos encontramos de dificuldade, nós temos que ter sabedoria para sair dela, da situação, porque Deus, ele não erra. Se realmente foi Deus que levou ela ali naquela missão, o próprio Deus iria garantir a ida dela tudo na normalidade, correta. Agora, existem oposições? Existe. Então, assim, eu não sei como é que foi a questão dela com essa mulher, mas tem um dado momento que ela fala que a mulher que filmava ela, mandando ela dar glória a Deus. Mas aí a gente já viu um vídeo dela falando para a mulher filmar ela. Karina, me filma aqui, entendeu? Então, até que ponto que isso aconteceu? Eu conheci aqui uma pastora, que é inclusive minha vizinha aqui, eu falei, eu vou morar ali mais perto da pastora, porque aí nós vamos nos reunir em oração, e vai ser uma bênção. E eu fiquei com tanto trauma dessa pastora, que eu fiquei horrorizada com a atitude dela. Inclusive, fisicamente, ela parece muito com essa pastora também, parece que são irmãs. E aí, essa pastora, um dia eu cheguei nela e falei assim, pastora, eu tenho uns cursos, viu, se você quiser, curso de capelania, de teologia, porque eu vendo, né, irmãos? E aí ela pegou e começou a chorar, abriu o bocão chorando, chorando na minha frente. Ai, meu Deus, ai, que humilhação, é porque quando eu congregava, o pastor não sei o quê, que eu não sei ler, não sei o quê. Eu falei, pastor, eu não falei para te ofender não, nem para te humilhar não. Eu falei que eu tenho uns cursos, eu ofereço para qualquer pessoa. Mas essa pastora, tudo ela chorava, tudo ela gritava chorando, descontrole total. Então eu acho, assim, na minha opinião, assim, eu particularmente, acho que eu associei, entendeu? Sabe quando você pega trauma, que você passa a não acreditar mais? Existe isso mesmo, da pessoa ir num lugar fazer uma missão e a pessoa lá aproveita. Isso já aconteceu comigo, irmãos, de um irmão falar assim para mim, eu quero que você venha me ajudar aqui no projeto, que ele mexia com criança e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, esse projeto ele estava inativo, ele não estava funcionando. E aí foi bem na época do Covid, não tinha como você estar viajando, a rodoviária da cidade estava encerrada. E aí eu me lembro que eu limpava aquele projeto, eu, né, comia do que tinha ali e tal, e aí eu falei, mas que obra que tem aqui? Nenhuma, mas eu sobressaí diante disso, entendeu? O que que eu fiz? Eu fui para oração, eu não me desesperei no sentido, sabe? A gente passa, não é que eu tô aqui julgando a pastora, eu tô contando de mim, tá? Eu comecei a orar, e aí o que que eu fiz? Eu peguei e botei uma caixa de som na rua, né? Comecei a fazer evangelismo, muitas crianças ali foram resgatadas da PEDOR, entendeu? Então, assim, sobressair na obra da missão, ou seja, o diabo quer uma coisa e você, pela oração, pela resistência, Deus faz outra coisa, Deus ainda te dá o escape, entendeu? Então, eu fui fora da direção de Deus para esse projeto, ajudar essa pessoa. Eu fui fora da direção de Deus. E quando eu pisei os pés lá dentro, foi que Deus me mostrou tudo. Tem coisa que Deus ele vai te revelar, não é antes, muitas vezes é quando você já está no problema, ou seja, mas ali ele já cria uma situação para que você seja bênção em outra área, que você nem imaginava. Então, quer dizer, coloquei a caixa de som na rua, comecei a pregar para traficante, filhos de traficante, eu ia nos buracos, pregava a palavra ali para o povo que morava no lixão, e comia do que tinha e estava tudo tranquilo. Por quê? Porque é assim, missão, não é fácil, entendeu? Eu não estou aqui tirando a dor e não estou tirando o sofrimento da pastora, entendeu?
Então, assim, em todas as situações da vida, nós temos que ter equilíbrio, porque se você desesperar é pior. Então, você tem que estar ali sempre ali, ó, em constante oração. Não é você ficar todo dia de joelho. Não, é você lavar o prato, mas estar ali orando. É você estar ali fazendo uma coisa, mas você está orando. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me direciona aqui. Senhor, me dá o escape. Meu Deus, me livra. Faz a obra, abre porta, move, mas sem contenda e sem confusão, porque aí pode piorar a situação. Pelo que eu vi, ela acabou ali agravando a situação com essa mulher, entendeu? E a mulher começou o quê? A provocar ela, ou seja, ela não. Foi algo difícil, não estou aqui tirando o sofrimento dela, tá? Mas eu, infelizmente, assim, eu dei uma opinião em relação até ao apóstolo Paulo. Ele foi fazer missão, o que aconteceu? Ele foi ali mordido por uma serpente, ele foi apedrejado, ele apanhou, ele sofreu, entendeu? É nessas que teve pessoas aqui que me julgou, até achando que eu estava criticando a pastora por ela ser morena e eu ser branca. Então, você nunca passou sofrimento, não sabe o que é sofrimento. Vocês que não sabem, né? Então, assim, eu não preciso ficar aqui me vangloriando. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, a opinião que eu dei foi mediante o que eu já conheço da obra missionária, mediante de hospedar tanta gente, mediante de ser tão perseguida por tantas pastoras, né, que são tolas, né, que não... E assim, a gente vê tantas pessoas hoje em dia só nas redes sociais profetizando e orando pelas redes sociais, e tem muito profeta presente que faz a obra de Deus pelo dinheiro. Aqui no estado do Goiás é o que mais tem, entendeu? Profeta que se vende. Não estou falando que é ela, mas eu estou dizendo mediante o que eu conheço. Mas a gente não pode basear as coisas nas nossas experiências. Então eu peço perdão aqui para vocês se eu ofendi alguém, se eu ofendi a pastora aí, mas é isso aí. E você vai ver também que a mulher lá filmava e mandava ela dar glória. Então tá bom, fique aí com o relato dela, e eu não entendo o que é um verdadeiro... Eu entendo bem o que é um verdadeiro sofrimento. Quando eu ouvi esse relato dela, isso aí para mim pareceu fichinha, porque eu já passei coisa pior, e ainda glorificando a Deus, e feliz por pregar o evangelho, porque enquanto eu estava sofrendo em alguma parte, na minha carne, o evangelho estava sendo glorificado. Estava ali resgatando vidas, crianças da Pedor, ali na Bahia, e fazendo o ídolo do Senhor. Então é assim, nós temos que saber viver em todas as circunstâncias, ter abundância e ter também a escassez. E não é dizer que Deus não honra a gente depois Deus honra, nos coloca num banquete, nos dá bênçãos. Então, assim, as pessoas às vezes julgam muito o outro pela aparência, né? E onde muitos aqui falaram, né, que eu estava julgando a pastora achando que ela tinha que ser escrava. Não é ser escrava, não. É mediante o que eu já passei, entendeu? Então eu peço perdão para vocês, viu? Porque eu fui por Paulo, né? Paulo sofreu tanta coisa na missão, e mesmo assim ele falou: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que Deus abençoe você. Se inscreve nesse canal, compartilha o vídeo, ative as notificações. Fique na fé, fique na paz. Ainda que as pessoas, né, possam fazer de tudo para te entristecer, na missão, vamos dizer assim, maior é quem te chamou, maior é quem te escolheu, entendeu? Quanto mais nós resistimos às batalhas espirituais, às guerras espirituais, da humilhação, mais resiliência nós vamos tendo com Cristo, vamos tendo mais unção, mais autoridade, e o nome dele sempre vai sendo glorificado. Deus abençoe. Eunice Oliveira, que viralizou no TikTok recentemente, quando ela relatou que recebeu um convite para pregar no exterior, através das redes sociais, de uma brasileira que mora nas Bermudas, um arquipélago no Atlântico Norte. Acontece que, chegando lá, tudo não passou de uma baita enganação, diz a pastora. Não existia pregação coisa nenhuma, e diz dona Helenice que acabou condicionada à servidão doméstica para a brasileira nas Bermudas, inclusive com vários agravantes que ela vai relatar para a gente aqui hoje. Vamos tentar entender com mais detalhes o que aconteceu. Boa tarde, pastora Helenice, bem-vinda. Conta para a gente como começou o contato com essa brasileira nas Bermudas. Boa tarde, Dani. Ela me procurou pelas redes sociais, né? O primeiro contato dela para comigo foi pelo WhatsApp. Ela me ligou, ela disse que era uma seguidora minha do Instagram e que precisava de oração. Estava com um problema conjugal e me pediu oração. Eu orei por ela, que isso era muito comum, né? As pessoas pedirem oração. Eu recebo todos os dias umas 300 mensagens de pedido de oração, então isso é comum. Foi em julho
ela me pediu oração e eu comecei ali, então, a orar por ela. E então a senhora não a conhecia antes, não fazia parte do seu grupo? Não, diz ela que era uma seguidora, mas até agora eu não consegui achar ela dentre os seguidores, não com o nome Karina, né? Só se for com outro nome. Na primeira ligação, ela me disse que morava nos Estados Unidos, na época, que ela também tinha uma casa em Bermuda, porque o pai do menino morava em Bermuda, presidente de uma empresa muito grande. E logo no primeiro dia ela me fez o convite, perguntou, você tem visto? Tem passaporte? Eu disse, não, o meu passaporte está vencido. Mas por quê? Ela disse, porque a senhora poderia vir para cá. E eu disse para ela, não é assim as coisas, né? E desconsiderei até o convite. No primeiro dia? No primeiro dia. A senhora se espantou com esse convite relâmpago de uma completa desconhecida? Sim, me espantei, né? Mas eu desconsiderei, até mesmo porque, assim, eu sou pastora há 24 anos, então é muito comum, às vezes, as pessoas, no calor da emoção, falar coisas, né? Lançar convites e depois acaba não fazendo. Isso é normal, entendeu? Mas achei, assim, anormal por ser fora do país. Logo no primeiro dia, achei anormal. Tanto que eu peguei e falei, não, isso não é assim e tal. Orei por ela e desliguei o telefone, normal. E depois, com o passar do tempo, ela começou a me procurar. Sempre pedidos de orações, colocava eu para orar outras pessoas, a mãe, a tia. Ela tem muito problema com o pai do menino, do mais novo, que ela tem 2 filhos, e o pai do mais novo é o que ela é, né, gosta muito dele, apaixonada por ele. E esse pai do mais novo que mora em Bermuda. Então, ela, nessa época, depois que ela retornou a ligação, acho que já foi em agosto, ela voltou a ligar, e aí o pai do menino já tinha saído de casa. Ele tinha viajado sem dar endereço, cortou totalmente os laços, nem pelo telefone, mensagem não respondia, e-mail não respondia, e ela então estava muito desesperada. Até que acho que em setembro, não me recordo o mês direito, ela passou a ligar todos os dias e várias vezes por dia. Então ela perguntava se o meu passaporte estava em dia e tal. E aí eu fui ver, há muito tempo que eu não fazia viagem exterior, fui olhar e o meu passaporte estava vencido. Como eu não tinha assim, me decidido ainda a aceitar a oportunidade por ser um conhecimento virtual e algo muito precoce ainda, eu não me preocupei em tirar outro passaporte, fui conversando até amadurecer a ideia, conhecer a pessoa de fato, ter certas seguranças, porque no nosso meio evangélico, isso é comum, você conhecer as pessoas e as pessoas te convidar para ministrar, é comum convidar você para ir na casa, orar, isso é muito comum, entende? Então, eu fui amadurecendo a ideia. Quando foi em setembro, e o pai do menino não voltava para casa, fazendo várias campanhas com ela de oração pelo WhatsApp, eu passei, então, a ligar para ela de vídeo, para justamente ver a pessoa, né, quem era. E aí ela sempre atendia de vídeo, sem nenhum problema, mostrava o lugar que ela estava. Geralmente, ela sempre estava com esse advogado dela, e dizia ela que tinha que despachar muitos documentos. Ela dizia que tinha muitos jantares com clientes, e aí mostrava foto dos restaurantes que ela se encontrava. E aí eu decidi, então, tirar o passaporte, né, porque o meu tinha perdido a validade. A princípio, a viagem tinha sido marcada para 30 de outubro. Eu falei para ela, Karina, eu não tenho condição de ir para fazer uma campanha na sua casa, porque eu não posso ausentar da minha igreja, eu não posso me ausentar assim, das pessoas que eu cuido diariamente só para ir para a sua casa. Você não está aqui no Brasil. É diferente de alguém aqui no Rio de Janeiro, eu vou lá rapidinho, hora e volto. Eu só posso me ausentar se for para fazer uma campanha na sua casa, mas, ao mesmo tempo, uma viagem missionária. Porque ela queria que eu ficasse uns 60, 90 dias com ela.
E aí ela foi e falou, não, mas a senhora pode vir, porque aqui em Bermuda, ela, nessa época ela já estava em Bermuda, porque um juiz tinha pegado o passaporte dela, ela ficou sem ter como voltar para os Estados Unidos. Eu não sei o porquê que ele tinha retido esse passaporte. Ela disse que estava respondendo processos e que precisava de apoio espiritual, a vida estava totalmente de cabeça para baixo, né? O marido tinha se ausentado de casa, o filho caçula estava em depressão, o mais velho está morando nos Estados Unidos, separado por causa dessa questão dela não poder ir para lá para ficar com eles, com o mais velho ir e levar o mais novo. Então, ela está praticamente presa em Bermuda sem poder sair por causa da falta do passaporte. E aí ela ficou pedindo para mim, e eu falei assim, eu não posso me ausentar, eu sempre frisei nessa parte, eu não posso me ausentar, senão por uma viagem missionária. Ela disse, não, mas aqui eu já conversei com 2, 3 pastores para a senhora ministrar, e daqui, assim que resolver a questão do meu passaporte, a gente vai para os Estados Unidos e lá a senhora vai pregar em muito mais igreja, então vai ser uma viagem missionária. Eu, então, decidi aceitar. Estava marcado para 30 de outubro, sendo que, quando chegou próximo ao dia 30 de outubro, eu tinha até avisado numa das lives minhas que eu iria viajar. E as pessoas perguntavam como é que seria a questão das lives. Eu dizia que ia seguir normal, porque em todo lugar tem internet, e lá onde eu estivesse eu iria entrar ao vivo normal. Quando chegou próximo a 30 de outubro, eu descobri que para entrar, no caso, no país, precisaria da vacina da febre amarela, certificado internacional de vacina, e eu não tinha tomado. Eu fui tomar a vacina num posto de saúde, tomei a vacina, só que precisava de espaço de 10 dias, né, para entrar no país, e também para emitir o certificado internacional. Então, quando emiti o certificado internacional de vacina, eu falei com ela, sempre a gente se falando que eu tinha tomado e tal. E nesse período eu já tinha cancelado todas as minhas agendas aqui no Brasil, porque eu não tinha agendado nada, porque eu ia estar lá, né, já fazendo essa obra missionária. Então, assim, atrasou por causa dessa questão da vacina. Quando foi, então, lá para o dia 10 de novembro, eu falei para ela que já poderia, então, comprar a passagem, porque ela tinha, desde o início, falado para mim que seria responsável por todas as minhas despesas, tanto ida, quanto volta, quanto hospedagem. Todos os meus gastos seria por conta dela. Inclusive, ela só um minutinho, isso é importante, isso é importante. Então, ela pagou pelas passagens? Sim, sim. Tanto ida quanto volta, né? Ida e volta. Tinha uma volta na passagem? Sim, porque para entrar em qualquer país, você tem que apresentar uma passagem de retorno. Perfeito. E ela tinha comprado essa passagem de retorno para o dia 17 de dezembro. Certo. Ela enviou algum dinheiro à senhora? Nunca. Nunca. Então ela comprou as passagens e a renovação do seu passaporte, ela que pagou? Não, fui eu que paguei. A senhora que pagou, tá bom. Pois não, pode continuar. Então, aí eu renovei o passaporte, falei para ela que já tinha, no dia 10, que já poderia embarcar, e ela disse, olha, as passagens aqui nessa data, agora dia 10, está muito cara, né? Então eu vou comprar passagem para o dia 16, pode ser? Eu falei, sem problema. No dia 16 de novembro, eu estava marcada de embarcar em Guarulhos, São Paulo. No dia 15, um dia anterior, que eu não relatei isso no vídeo, no dia 15, minha filha, o caçula, pediu para falar com ela no celular, né? É normal. Minha filha pediu para falar com ela, eu falei, tá bom. E ela falou com ela, brincando com ela, né? Não rouba minha mãe, não. Minha mãe tá indo para aí, mas não rouba minha mãe. E ela Qual a idade da filha? Minha filha tem 22. Certo. E ela explodiu com a minha filha, então fica com ela. E aí meu esposo foi, apaziguou a situação, e eu falei, não, ela falou brincando, ela não está pensando, claro que você vai me roubar. Foi uma brincadeira. E aí ela falou, não, porque eu já tive problemas em relação a isso,
e aqui existe muito tráfico humano. E eu falei, eu não tenho ciência do que acontece por aí. Mas, enfim, foi resolvida a situação. Eu fui para São Paulo, eu tive que passar primeiro no shopping para comprar dólar, porque ela falou que necessitaria, né, para passar pela imigração, de apresentar dinheiro físico. Ela falou, a senhora leva o teu cartão e eu vou te dar o meu endereço, tudo, porque a senhora vai ficar hospedada na minha casa. Uhum. E a senhora vai apresentar a passagem de retorno e os dólares a senhora fala, né? Ainda falou para mim, troca tudo em nota de um dólar, para parecer que é muito. E eu fui, então, nesse shopping, comprei $220, era a quantia que eu tinha, né? Comprei $220 e por esse motivo a gente se atrasou. O voo estava marcado para 3h20, né, para fazer o check-in, o voo seria 4h20 da tarde, 16h20. E eu estava atrasada. Nesse período, ela estava falando comigo pelo WhatsApp, falando, corre, pô, vai perder, não tem como, corre, quando você chegar em frente ao aeroporto, pede para o teu esposo ir correndo, porque a senhora anda mais devagar, para ele pelo menos fazer eles esperarem para a senhora embarcar, senão a senhora vai perder o voo. Nessa correria, eu deixei a bolsa com o meu carregador portátil e as minhas medicações. Eu só estava com as medicações que eu coloquei aqui assim numa pochetezinha para evitar ficar mexendo em bolsa dentro de voo, até mesmo porque eu estava viajando sozinha. E nesse período eu acabei deixando com ele a bolsa. Embarquei no dia 16 de novembro em São Paulo, em Guarulhos. Sem Cheguei as lá. medicações e sem o celular? Não, eu estava com o celular, estava sem o carregador portátil. O carregador, tá. E essas medicações eram para quê? Se a senhora não se importar eu perguntar. Eu sou hipertensa, cardíaca e diabética, né? Então, eu tomo Necessárias para a sobrevivência da senhora. medicações regulares. E aí, eu posei lá no dia 17, né? Que eu tive que ir para Londres, porque pelo Canadá pede visto, tive que ir para Londres e Londres, Bermuda. Quando eu cheguei lá no dia 17, ela estava no aeroporto me aguardando, tirou fotos comigo no aeroporto, fotos com segurança também que estava lá, segurança do aeroporto. E aí fomos para casa dela, né? Eu tive ainda uma complicaçãozinha na hora de preencher o formulário, porque é tudo em inglês, eu não falo inglês, e ela disse que seria minha intérprete, né? Me levou para casa dela e me colocou num quarto, numa suíte da casa dela. Chegando lá, ela falou do esposo que tinha saído de casa, de novo, que ele tinha saído de novo de casa, já tinha voltado, nesse período da gente conversando, ele tinha voltado, mas tinha saído 2 dias antes de novo. De eu voltar, parece que ele não concordava com a minha presença lá. Por esse motivo, ele saiu de casa. E aí, eu mal cheguei, coloquei as malas, a mala, e ela pediu para a gente ir atrás dele, para ver se achava ele pela cidade. Bermuda é uma ilha pequena. E eu fui com ela, claro, não ia ser deselegante de falar que não. Sentei com ela no carro e ela foi me mostrando, perguntava se eu estava sentindo a presença dele em algum lugar, e eu falei para ela, eu não sou isso que você espera. Ai, desculpa. Eu não sinto a presença das pessoas. E ela falou, mas pastora Helenice, que é isso? Ela foi, a senhora não está sentindo a presença. Aí parava, às vezes, nos lugares, a senhora sente aqui, por aqui, parava em pousadas, né? Em hotelzinho, a senhora está sentindo a presença dele aqui? Eu, não, mas eu não estou sentindo a presença dele. Achei estranho a pergunta, mas, assim, eu respondi que não estava sentindo. Fomos para casa, ela perguntou se eu tinha comido, se eu estava com fome, e eu disse, não, eu comi no avião. No dia seguinte, acordamos cedo e fomos atrás do Gerrit, que é o pai do filho, porque queria achar ele para ele retornar para casa. E eu falei para ela, bom, eu não vou me sentir bem, né, se vocês não reatarem, porque o meu propósito é que vocês reatem. Claro que eu vim para pregar, mas eu tenho a intenção que vocês tenham um casamento abençoados, né? Oi?
Ih, acho que saiu. Desculpa, pastora Helenice. Sabe o que aconteceu? Simplesmente a minha câmera de gravação, a profissional, parou de funcionar. Quebrou com a senhora. Simplesmente Que quebrou. horror. Quebrou. Do nada. Gente, Bom, eu não acredito do nada, né? isso não é Porque brincadeira. Gente, nós estamos aqui, Dani, diante de batalhas espirituais muito fortes. Porque essa causa envolve o lado espiritual também. eu acredito, É, porque isso é, de repente, faz assim, eu, puf, ficou a pastora eu, a Helene sozinha aqui, coitada, e eu tentando ver o que eu falei, não vai ter jeito, a câmera não funciona de jeito nenhum, me coloquei o webcam aqui, vamos de webcam. o mundo espiritual é muito real para mim. Então, assim, essas coisas não me espantam. Uau. Não, tô boba. Então vamos lá. A gente tava na parte que a senhora sente que meu marido tá aqui, que o meu amor está aqui. Tava aí, né? Sim. Então, ela parava nos lugares e perguntava: a senhora sente que ele está aqui? Está conseguindo sentir a presença dele? E eu falava: Karina, as coisas não são assim. A Deus não te revela nada. Não, eu não vou inventar uma profecia para satisfazer seu ego. No dia seguinte, levantamos cedo e fomos até a empresa dele. Ela me levou lá na empresa que ele trabalhava. Ele é presidente de uma empresa, segundo ela. Empresa de quê? Não sei. Ele diz ela que ele é presidente de uma empresa. E aí nós entramos no prédio dessa empresa, um edifício com vários escritórios. E ela entrou numa sala que era um restaurante fechado, mas estava aberto, mas dava para perceber que aquele restaurante já não estava ativo. Então ela entrou e ficou escondida. A janela desse restaurante era de frente para o escritório. Dava para ver quem entrava e saía. E ela ficou escondida. Aí eu falei: Karina, esse restaurante aqui é seu? Ela: não, esse restaurante está fechado. Mas aqui em Bermuda, a gente tem tanta confiança, não tem esse negócio como no Brasil que tem assalto, não. Aqui as coisas ficam abertas. Eu falei: mas aí é invasão, né? Porque se não é seu, a gente não tem que estar aqui. Aí eu saí do restaurante e deixei ela lá dentro, porque eu fiquei com receio. Falei: poxa, eu sou estrangeira aqui. Não vou fazer uma coisa que eu sei que é errado porque ela está fazendo, né? Fiquei lá fora e ela ficou abaixada, olhando. Aí ela me chamou, ela falou: vai lá, toca a campainha e fala Garrett, e aponta para baixo, que o funcionário vai te atender, e você, quando ele vier, você aponta para baixo e fala. E eu disse: Karina, mas isso não é legal, você forçar ele te atender. E ela: por favor, faz por mim. E eu fui, toquei na campainha, o funcionário veio, e aí eu falei Garrett, e ele, mesmo eu falando Garrett, ele não entendia. Uhum. E ele disse que não, Garrett não era lá, ou não estava lá, não entendo direito. E voltei e fiquei na porta onde ela estava, no mesmo andar, era o terceiro andar lá. E aí eu fiz isso 3 vezes, porque ela ficou falando para mim 3 vezes lá, e ela estava num desespero. E eu falei: mas por que você não toca lá a campainha e fala diretamente com os funcionários? Ela disse: porque eu não posso. Até ali ela não tinha me esclarecido a história. Nós descemos então para o primeiro andar e tinha um banco no primeiro andar. Essas agências, né, eletrônica. Então a gente entrou para dentro da agência e ali ela ficou acampada mais de 1 hora, esperando, e eu ali com ela, e eu tentando acalmar ela, porque ela estava muito tensa. E as pessoas entravam na agência e a gente ali parado, eu estava com receio até de ser acusado de alguma coisa, né? Porque não é normal alguém ficar numa agência tanto tempo sem fazer nada. Karina, vamos embora. E ela: não, ele vai ter que passar aqui, para entrar ele tem que passar. Bom, por muito custo, ela conseguiu me ouvir e a gente veio. Para aí ela falei assim: porque eu também tenho que resolver a questão do remédio, né? Ela disse: não, tudo bem, você trouxe a receita? Eu falei: trouxe. E aí nós fomos numa farmácia, e quando chegou na farmácia, o rapaz disse que lá não aceitava a receita brasileira,
que teria que fazer a tradução. E indicou a ela o lugar que faria a tradução. Quando chegou nessa farmácia, o Gerrit estava dentro dessa farmácia comprando desodorante, essas coisas, porque ele tinha saído de casa, né? E aí, quando ela viu ele, ela falou, Gerrit. E eu falei assim, como assim? Ela, ele tá aqui. Aí ela foi, cercou ele, e os dois começaram a conversar. Eu me afastei para dar liberdade para os dois conversarem. E eles ficaram conversando mais de 30 minutos dentro da farmácia. Até que, então, ela conseguiu convencer ele de voltar para casa. Agora, dessa última vez, tinha o quê? Uns 4 dias fora de casa. Foi na semana que eu fui. Ele tinha voltado, e aí, na semana que eu fui, ele tinha saído de casa de novo. Segundo ela, ele saiu de casa porque minha filha falou que ele não rouba minha mãe. Segundo ela, foi isso. Por esse motivo, eu tentei reatar os dois, porque eu achava que, eu não queria ser, né? A pessoa que separou os dois, né? Parece que o esposo aí, o Gerrit, não concordava com a estadia da senhora lá. Ele não concordava com a senhora lá. Agora, por que ele não concordava, será? Porque então, aí eu não sei. Porque o Gerrit, ele não fala português. O que fala um pouco, que é o caçula, e o fala bem português, o mais velho. E ela? Será que ele não concordava porque ele estava tentando proteger a senhora e não queria macunar com? Isso aqui, estamos supondo, né? Estamos no achismo aqui, porque não teve denúncia ainda, a senhora não... Isso aí é mais para frente. Mas será que é porque ele não concordava com os métodos da Karina? Será que ele não queria participar disso aí que ela falou que ia fazer, né? Eu acredito... com a senhora em servidão, de repente ele não compactuava com isso? Talvez. Eu acredito sim, pelo pouco que eu observei dele, ele não parece, assim, compactuar com essas coisas, não. Muito pelo contrário, ele sai muito de casa, eu acredito que por essas coisas, entende? Ele não é a favor em muita coisa. Aliás, ele até tem medo dela. Ele tem muito medo dela, e eu vou depois explicar o porquê. Ele, então, resolve voltar para casa. Ok. Voltar para casa, mas eles não voltaram como casal, ele voltou por causa do certo, do filho dele. Ele voltou a morar na casa, mas não reatou a relação com ela. Ele morava lá, mas não era como marido dela, e sim como pai do menino. Certo. E aí, ele até me levou no Farol, quando a gente foi para casa nesse mesmo dia. Fomos na farmácia, a farmácia disse que não aceitava a minha receita. Fomos no local que eles falavam que traduzia, disse que iria demorar 30 dias úteis. E aí ela disse, não, porque daqui 30 dias a gente já nem vai estar aqui, a gente vai estar nos Estados Unidos, porque ela tinha muita intenção de me levar para os Estados Unidos. Ali seria só até ela resolver, porque ela tinha uma audiência no dia 25 de novembro, e ela tinha certeza que o juiz, no dia 25 de novembro, iria devolver o passaporte dela. Uhum. E aí nós fomos lá, eles falaram que para traduzir demorava 30 dias, ela foi e falou, eu posso arrumar com a esposa do meu advogado, porque ela é enfermeira. E o meu advogado também tem problema de pressão, e a senhora pode tomar os dele por esses dias. Falei, tudo bem. Porque eu ainda tinha medicação para alguns dias. Dentro da minha bolsinha eu deixo sempre uma cartelinha de cada. Uhum. Bom, quando nós fomos na casa do advogado, no mesmo dia, sendo que esses comprimidos que ela conseguiu era miligrama bem fraca, eu tomo de 160 e ele conseguiu de 10 miligramas. Nossa. Então, eu tive necessidade de tomar mais comprimidos. Mas deixa eu só perguntar para a senhora, quem é esse advogado? É advogado dela, mas eles têm uma intimidade, assim... o advogado dela, porque ela está com o processo aí correndo, certo, entendi. Ela tem vários processos, ela responde por vários processos. Até ali, eu não tinha noção nem de que ela respondia. Ela tinha me falado que ela tinha comprado uma casa e que, por causa do Gerrit, quando ele ficou desaparecido, que ele sumiu, ela perdeu o sinal que ela tinha dado. Então, ela processou, porque ele parece que precisava assinar. Disse que tinha mais de $1 milhão para receber, devido a essa negociação por causa do Gerrit. Nesse dia, até que o Gerrit volta para casa,
ela até emprestou dinheiro para ele na minha frente, porque lá em Bermuda eles têm o dinheiro deles só que só circula ali na ilha. E ela tinha em espécie e emprestou ele na minha frente. E quando nós fomos na casa do advogado, que mora, é muito perto, tudo é muito perto. Fomos na casa do advogado, ela me apresentou o advogado, a esposa do advogado estava lá. Eu percebi que desde o começo, assim, a esposa não falava muito com ela. Bom, então eu fui com ela para casa e comecei a tomar, continuei tomando minhas medicações, mas eu tive que fazer reforço, porque logo eu comecei a entrar em muitos problemas lá na casa com ela. Entendeu? Eu comecei a ficar muito constrangida diante das situações e a minha pressão foi ficando super alta, a glicose foi subindo muito. Então, quando a pessoa diabética, quando sobe a glicose, vai subindo todas as outras coisas, porque o emocional ele é abalado. O Geralt volta para casa nesse mesmo dia. Quando ele voltou para casa, no mesmo dia ela chegou para mim e falou assim: a senhora gosta de cozinhar? Eu falei, gosto, que eu já tinha falado com ela nas ligações que eu aqui em casa cozinhava. E ela disse, ela gosta de cozinhar, a senhora tem como fazer a comida? Eu falei, tudo bem. Eu jamais iria ser deselegante com alguém, o dono da casa que está me hospedando. Né? E eu também não me incomodava de ajudar, nem me incomodo hoje. E eu falei para ela, mas o que você tem para fazer? Porque eu percebi que ela só comprava comida fora. Uhum. E ela tinha comprado 3 panelas, porque nem panela ela tinha, então não era costume cozinhar. Ela falou, compre essas panelas aqui para a senhora cozinhar. Estava lacrada a panela. E eu falei, tudo bem. Ela disse, então você vai fazer o quê? Eu falei, depende, o que você quer comer? Aí ela falou que gosta de arroz com carninha, pode ser? Eu falei, posso fazer para ele sim. E pro Geralt eu fiz uma sopa de ervilha. Deu um trabalho achar ervilha lá, porque os nomes são todos diferentes, e eu não sabia explicar. E ela todo tempo me filmava, todo tempo, ela tem vários vídeos meus, e ela pedia para me falar, eita glória, ela falava, mostra alegria, pastora, a sua alegria contagia as pessoas. E aí eu fazia o vídeo, meio constrangida, mas fazia. E eu ficava constrangida, mas fazia. Tudo quanto é lugar, ela me filmava. Subindo escada rolante, ela me filmava e pedia para me falar eita glória. Dentro de mercado, ela me filmava e pedia para me falar eita glória e falar alguma coisa. E eu falava, Karina, não é o meu jeito. Se você for visitar o meu canal, eu faço meu vídeo dentro da minha casa. Eu nem me preocupo em me maquiar, nada disso. Eu não sou assim, não é o meu perfil. Eu sou muito espontânea, mas dentro da minha casa, eu sou muito tímida. E aí ela disse, não, mas a senhora tem que se soltar, fazer em outros lugares. Eu falei, o Davi também fala isso, só que eu tenho vergonha. E aí ela fazia, como ela me levou para fora, eu ficava constrangida de dizer que não. Entendi. Porque eu não queria ser desagradável, né? Eu achava ali que, tipo, ela estava querendo me agradar, ou assim, era uma seguidora, que é normal os seguidores querer. Tem seguidor que, quando eu ligo, a pessoa já chora, só por ouvir a minha voz, entende? Então, eu achava que era carinho dela e eu fazia. Quando eu cheguei em casa... Eu vou falar com a senhora, viu, pastor Lenise? Eu já recebi convidados, né, visitas aqui na minha casa. Uma coisa que eu não faço é tirar lacre de panela nova, que parece que estava esperando o meu convidado, e mandá-la para a cozinha para cozinhar para mim, né? Mesmo, entendeu? Mas eu não maldei, eu não maldei. Quem está assistindo também já achou isso interessante, que vai piorar muito daqui para frente, tá, pessoal? O relato está só começando, então vamos começar do estranho a partir de agora. Eu, quando recebo visita, não ponho visita para cozinhar e tiro as panelas do lacre, que parece que estavam esperando pela minha convidada, que eu voei do exterior até a minha casa. Falei, tudo bem, só que eu tenho minhas ocupações, porque eu falei, eu tenho que seguir a minha agenda, mesmo que virtual, eu não posso parar de atender as pessoas. Como eu disse, eu recebo 200, 300 mensagens de pedido de oração. Eu tenho que ter um período para dar atenção a essas pessoas, para orar por essas pessoas. A senhora foi para lá para pregar, a proposta foi
uma campanha na Casa da Cidadã, né, da senhora Karina, e daí Sim. a senhora seria convidada a ministrar em igrejas, acredito que da ilha, uma igreja, e daí a senhora ia para os Estados Unidos, não foi para serviço doméstico, porque se fosse, a senhora não teria sido uma fraude, né, não teria sido uma enganação da senhora. Olha, pastora, eu preciso de uma pastora e uma empregada doméstica de graça também. Ela pagou a senhora pelo serviço doméstico? Não, pastora. Não foi esse o combinado. Ela me chamou para ministrar em 2, 3 igrejas e fazer uma campanha na casa dela e auxiliar o filho que está com depressão, de 14 anos. Uhum. E eu falei que tudo bem, que eu ajudaria ele no lado depressivo e que faria campanha na casa dela, sendo que ela teria a responsabilidade de me levar nas igrejas, porque desde o início eu falei para ela, eu não posso me ausentar da minha casa, largar tudo aqui para ir para isso, só para fazer uma campanha. Eu tenho que fazer, eu só saio do Brasil se for para uma viagem missionária. Ela disse, não, a senhora pode vir, a senhora vai pregar em 2, 3 igrejas, eu vou ser beneficiada porque a senhora vai me ajudar fazendo a campanha na minha casa, ajudando com o que está emocionalmente abalado com essa situação dos pais, e daqui a gente vai para os Estados Unidos e lá já vai pregar em muito mais igreja. Ela tinha até marcado para mim fazer a entrevista do visto no dia 5 de dezembro, lá em Bermuda. Eu nem sei se tem como levantar isso, porque ela marcou, eu estava dormindo, ela pegou e ligou para o meu esposo e pediu para ele os dados meus, meu endereço, meu nome completo, tudo ela pediu ao meu esposo, porque eu estava dormindo. E ela pediu a ele e agendou para mim, no dia 5 de dezembro, lá em Bermuda. Para a senhora lá nos Estados Unidos, né? Vamos tentar aquilo que a senhora falou no TikTok. Então, aí faz essa comidinha aqui, essa carninha com arroz para o menino lá e tal. Aí daí passou a ser sempre dá aquela conta para a gente do serviço doméstico. Então, ela pediu para mim nesse primeiro dia já fazer. No primeiro dia ela já pediu para fazer comida. E aí quando ela pediu para fazer a sopa de ervilha, eu fiz a sopa de ervilha, o Gero tinha voltado para casa, ela me pegou a bandeja e falou, serve ele lá. Aí eu olhei assim estranho para a bandeja, que eu achei um exagero, né? Eu jamais ia pedir uma visita minha para servir alguém na bandeja na minha casa. Aí ela pegou, não, só para agradar ele, para ele poder ficar feliz. E eu peguei, tá bom. Aí levei na bandeja para ele comeu. E com isso começou a me pedir mais coisa. No dia seguinte, eu já tinha que fazer café da manhã, almoço, café da tarde e janta. No terceiro dia, ela chegou para mim e disse, olha, o Geralt conversou comigo e ele não está gostando, porque a senhora está acordando tarde. Eu disse, como assim, Karina? Você sabe que eu acordo tarde porque de madrugada eu atendo as pessoas. Até ali estava tudo normal, assim, com WhatsApp, tudo normal, Wi-Fi, tudo normal. E aí ela disse, não, mas o Geralt, ele, para mim convencer ele da senhora vir, eu disse para ele que você viria para servir o... Aí eu olhei para ela e disse, mas como assim serviu? Ela disse, porque a senhora não está aqui também para ajudar? Eu estou para ajudar, espiritualmente falando, não para servir. Aí ela disse, mas tem como a senhora disfarçar? Pelo menos enquanto ele estiver. Eu falei, disfarçar eu posso até disfarçar, mas não tem lógica o que você está falando. Aí ela, não, mas passa a acordar às 7 horas da manhã, porque senão eu vou ter problema no meu casamento. E a senhora é uma pastora, a senhora não vai querer que eu tenha problema com o meu casamento. Eu disse, com certeza, não vou querer que você tenha problema no teu casamento. O que eu puder fazer para ajudar no seu casamento, eu vou fazer. A Bíblia, para mim, é a minha bússola de fé. A palavra de Deus, para mim, é o que eu sigo. Então, tem muita gente que até fala, mas por que a senhora demorou tanto? As pessoas que não são evangélicas não vão entender. Porque, para mim, eu estava fazendo bem para alguém. Para mim, eu estava fazendo a restauração de uma família, de um casamento. Eu estou diante de um menino com 14 anos que está depressivo, que não saía do quarto por nada. O pai não conversava, a mãe não conversava, a mãe só ficava atrás do pai. O lar, o caos. Eu iria fazer tudo que fosse necessário para aquela família ficar bem, dentro da minha ingenuidade até ali. Depois, no mesmo dia, quando eu servi a sopa, ela chegou para mim, me levou na geladeira e me apresentou a geladeira dela dessa forma.
ela pegou umas comidas que ela tinha, umas marmitinhas, né? Ela me apresentou a geladeira e disse: Dona Anice, pastora, tem aqui essas comidas, mas não estão velhas. São coisas que eu compro por e o não come tudo, então a senhora pode comer essas comidas. Inclusive, uma, quando ela abriu, estava mofada, o mofo. E aí ela disse para mim: pode comer. Eu falei: mas está mofado. E aí ela disse: não, não está. Isso aí é um tempero daqui que só não conhece. Eu sei o que é uma comida mofada. Eu olhei para ela e falei: tá, tudo bem. Mas eu não quero não, obrigado. Naquela hora ali, é que começou a cair a ficha de uma maneira que agora ainda está caindo. Muitas das coisas, até agora, foi uma coisa tão desumana que até agora eu fico pensando. Até agora eu fico querendo entender como que alguém tira uma pessoa de um país, leva para um outro país e fazer uma maldade dessa. Porque eu sou humilde, eu sou uma pessoa humilde, mas eu jamais iria botar alguém na minha casa, sendo minha visita, para comer uma sobra de outra alimento. Se eu estava cozinhando, como que eu não poderia? Tá entendendo? Eu cozinhando. A senhora sentava à mesa com eles para comer? Não, eles colocavam a mesa. Desculpa. Imagina. Eles colocavam a mesa. E aí, ela falava assim: vem sentar, dona, vem sentar, pastora. Aí teve uma hora, eu falei para ela: como que eu vou sentar se nem lugar para mim tem? E aí ela foi e riu. E eu saía de perto. Então a senhora não sentava com ele na mesa e ela mostrou um armário com um monte de comida podre, passada. Disso aqui a senhora pode comer, na geladeira. Isso aqui a senhora pode comer. Isso. Ela passou a me pedir com muito mais intensidade as coisas. No dia seguinte, ela veio com 8 garrafinhas PET de água mineral para mim encher de água e levar para o quarto para mim servir. E ela falou: enche essas águas e leva para o quarto. E ela começou a me tratar como uma empregada. Ela começou a falar, ela já não pedia mais, ela falava: faz isso, faz aquilo. Até mingau ela me pediu para fazer. Claro, a senhora estava servindo. Ela combinou algum salário? Isso aqui eu sei a resposta, porque a senhora já falou, mas eu preciso perguntar mais uma vez. Ela combinou, eu sei que parece que aí eu quero saber, cadê as igrejas, cadê o ministério? A senhora perguntou para ela e já que a senhora estava servindo, ela chegou a combinar algum salário para a senhora? Não, Karina não falou isso. Não falou nada de salário, nada, até mesmo porque, segundo ela, quando eu protestei, ela falou que eu não... Mas eu não estou te tratando como empregada. Nossa! Você está me ajudando. Deixa eu falar com a senhora uma coisinha. Por exemplo, a minha tia, do meu sangue, irmã da minha mãe, na época eu precisava de uma babá aqui, porque eu estava numa situação muito complicada, dei um problema com a babá do meu filho, e eu sempre trabalhei muito, eu tenho que sair de casa, e uma posição de chefia, eu não podia sair do meu emprego, mesmo porque senão eu ia tirar do meu filho, do prato do meu filho, eu tinha que trabalhar. Portanto, eu liguei para o meu pai e falei: pai, o que eu faço? Eu não posso pedir demissão, e eu tenho um menino de 2 anos para olhar. Ele falou: liga para sua tia, minha filha, liga para sua tia tá precisando de algum também e tal, de repente, né? Fizemos a tramitação toda da minha tia legal, trouxemos minha tia para cá. Antes de trazer minha tia para cá, eu combinei o salário da minha tia de sangue, que me criou. Sim. Falei: tia, eu posso te pagar tanto, vai ajudar na faculdade da minha prima, não vai? Porque a minha prima, a filha dela, estava fazendo faculdade, isso aí entra no bolso da minha prima também. A senhora aceita? Ela falou comigo: Dani, deixa eu pensar. 2 dias pensou, aceito. E foi assim, chegava todo dia 1º, tá lá. Eu tirava na máquina, tirava, espécie, toma, tia, obrigado. Desse jeito. Sim, Dani. Sim. Mas eu não fui... exploração de um outro ser humano. Isso não existe, dona Helenice. Sim, mas eu não fui. É o que eu tô falando. Nós não combinamos. Eu não fui com a intenção de trabalhar. Eu fui para ministrar. Se ela tivesse falado para mim que era para mim trabalhar, eu nem iria.
Exatamente, porque a senhora é uma pastora que ministra. Eu quero saber, cadê a pregação lá em Bermuda? Como é que ficou Então, isso? aí, como ela começou a me pedir com muito mais intensidade as coisas, eu já não tinha tempo de dar assistência às pessoas no WhatsApp. E toda vez que eu chegava no WhatsApp para falar alguma coisa, o marido passava com aquela cara de raiva. Hoje eu entendo, porque talvez na mente dele eu estava ali como empregada. Então, provavelmente ele achava um absurdo eu pegar o celular. Hoje eu entendo, mas na hora lá eu não entendia. E aí, ela ficava me pedindo, faz mingau, até o cabelo dela, porque eu sou cabeleireira, até o cabelo dela eu tive que fazer 2 vezes. Ela nem falou, mas que idade que tem? ela tem 45 anos. Uhum. Ela simplesmente ela lavava o cabelo, pegava a escova, o secador, tudo, faz meu cabelo aqui. Aí sentava e eu tinha que fazer. Eu não sou muito, não sei dizer muito não às pessoas. Imagine eu lá, sem contar que eu tinha percebido já as reações dela, super explosiva. Ela queria ir com o esposo, né? Para viajar, passar Natal e Ano Novo, e o esposo perguntou para ela. Ela falou para mim: o Geralt está perguntando se eu vou matar ele lá. Não é uma pergunta normal. Por que o marido perguntou isso? A senhora falou que ele tinha medo dela. Por que, E aí eu descobri também, ele tem uma medida protetiva contra ela. Por isso que ela não bateu na empresa. Ela não pode se aproximar dele, legalmente falando. Mas ele mora na casa dela de novo? Ele está morando com ela agora? Por causa que ela sempre ameaça a relação do... Ele vai por causa do... Porque ela sai com eles de madrugada, se o Geralt não voltar para casa, e fica rodando atrás dele, e o garoto, coitado, tem que dormir até dentro do carro, porque ela fica procurando. Qual a idade desse menino? 14 anos. Uhum. Eu acredito que ela faz uma pressão psicológica, né? Por causa do garoto, ele acaba indo para casa, tanto que ele não tem intimidade sexual com ela. Ele volta para casa, não para ela. Certo. Entendeu? Uhum. Então ela passou a me pedir para fazer cabelo dela, a louça o tempo todo eu lavando, comida o tempo todo eu fazendo. Agora, no 3º dia, o menino mais velho dela vem para Bermuda, porque lá era ação de graça, semana de ação de graça. Ele ficou uma semana de férias, então ele foi com um amigo para a casa de Bermuda. E aí agora ela me tira então do quarto, porque ela falou que os meninos não poderiam dormir no mesmo quarto. Tá. Então quem teria de sair do quarto seria eu. E aí agora ela me coloca para dormir na copa dela. Ela pegou aqueles colchão de ar, só que o colchão estava furado, e botou no chão para mim dormir lá. E aí agora eu passei a dormir lá. Eu tenho vídeos, porque eu fiz o vídeo do local que eu estava dormindo. Uhum, uhum. E aí a situação foi ficando cada vez mais constrangedora. Porque ela passou a me cozinhar. Agora não são só 3 pessoas para cozinhar, agora são 5. Aumentou as pessoas e aumentou a quantidade de comida. Porque eu fiquei como uma cozinheira de restaurante, porque cada um queria um prato. Pão na chapa de manhã cedo, café, tudo eu tinha que fazer. E quando eu falei no vídeo que à noite ele desligava o Wi-Fi, quem desligava era o Geralt. Porque agora eu entendo. Porque ele achava que eu era uma empregada doméstica. Então ele desligava para me forçar a dormir, não, porque eu ficava atendendo as pessoas, para mim poder acordar às 7 horas da manhã, que foi o que ela decretou. Toda a cozinha ficou por minha conta. A louça, varrer cozinha, passar pano na cozinha, limpar fogão, que estava o caos quando eu cheguei lá, tudo era por minha conta. Ela tinha uma faxineira? Então, quando eu cheguei, ela disse que tinha, mas eu passei na casa dela 9 dias e não vi nenhuma faxineira. E nesse ponto a senhora chegou para ela, e aí, Karina, vamos lá visitar a igreja? Isso, aí eu cheguei para ela, falei, Karina, olha só, já estou aqui, acho que eu estava já uns 4, 5 dias, quando é que eu vou pregar? Já marcou com o pastor, já ligou, eu preciso saber a data. E aí ela disse para mim, não,
É porque como você vinha no dia 30 de outubro, e aí a gente jogou para mais para frente, por causa daquela questão de vacina, eu ainda não marquei com ele. E quando eu saí do Brasil, ela tinha falado para mim que os pastores já estavam perguntando, que ela estava até constrangida. E aí eu falei para ela, mas eu vim com o intuito de ministrar. Eu já estou aqui 4 dias, eu preciso saber, porque eu ainda falei para ela, as pessoas estão me perguntando quando é que eu vou pregar, e eu fico sem saber responder. Ela não deixava eu falar com as pessoas no celular direito. Quando eu começava a falar com alguém, ela se aproximava e começava a conversar, e eu tinha que parar de conversar com a pessoa para poder dar atenção a ela, né? Pedia para mim fazer alguma coisa. É importante. Isso tudo para mim tirar do celular. E a minha filha, às vezes, ligava para mim de vídeo e ela já vinha falar, não, fala com esse pastor aqui, inventava que eu tinha que conversar com o pastor, só para me tirar da ligação. Os meus filhos perceberam que eu não estava bem, mas eu também não queria preocupá-los. E eu dizia que estava bem, eu dizia que estava bem. Eu jamais iria preocupar meus filhos aqui por uma coisa que eu também não imaginei que ela fosse surtar daquela maneira e falar para mim que não vai pagar minha passagem de volta. Nesse período, o meu remédio acaba. No dia, eu comecei uma campanha na casa dela, o último dia era justamente no dia da audiência dela, que era 25 de novembro. Então, no dia 25 de novembro, a gente foi para a audiência. Ela me levou, que aonde ela ia, ela me levava, ela não me deixava sozinha na casa. Eu fazia comida, o almoço, e aí ela inventava de sair pela cidade. E aí ia encontrar o advogado, tomar drink com o advogado, e eu tinha que ficar. Quando eu voltava, já estava cheio de louça, e tinha que lavar a louça toda, e fazer janta, aquela coisa toda. E já estava ficando exausta. Eu tenho 53 anos, minha pressão já estava lá em cima. E aí, no dia 25 de novembro, é o dia da audiência. No dia da audiência, ela não foi bem sucedida do jeito que ela queria. O juiz não devolveu o passaporte. E aí o rapaz do cheque parece que teve que devolver uma coisa que ela ganhou lá, não entendo direito. E aí foram para uma lanchonete para comemorar. Ela pediu para tirar foto, ela tinha muita mania de foto do grupo ali, mas de mim não. Eu não estava incluída no grupo. Ela pedia para mim tirar as fotos, mas em momento nenhum pediu para mim tirar foto. E as fotos que ela tirou comigo, ela não me deu de volta. No dia que eu cheguei do aeroporto, ela me passou todas as fotos, menos a que ela aparece. Uhum. Ela não me passou. Uhum. Então, eu não tenho foto com eles. A senhora tem uma foto com ela? Eu tirei lá, mas ela não me passou. Claro que não vai passar. Mas claro que não vai passar. Ela me passou todas as fotos, menos a que ela aparece. E aí, a de lá... tem fotos dentro da casa dela, com ela lá? Mesmo que ela não apareça na foto, a senhora mesma fez uma selfie? Isso a senhora... Eu tenho vídeos meus dentro da casa. Ah, sim, tem. Ok. Tem. Só não aparece. Inclusive, eu fiz uma live lá, eu estava dentro da casa, ainda estava nesse quarto. E nessa live ela entra e eu falo, na live eu falo, a Karina tem vergonha, ela não quer aparecer, que ela de cara fez assim, para mim não virar a câmera para ela. Vergonha não é nada, isso não é vergonha, não. Vergonha sou eu. Eu achava que era, né? Tímida. Isso é outra coisa. E aí? Então, no dia 25 de novembro, depois da lanchonete, ela levou a gente para um bar. Nesse bar, eles ficaram tomando os drinks dele lá, e eu sempre pedi água. Foi nesse dia que o advogado me chamou de golpista. Porque eu peguei, e meu esposo conversando comigo no Zap, eu já estava com 2 remédios só, e meu esposo falando comigo, olha, se ela não comprar os teus remédios, se não tiver como, você pede para ela para você vir para casa. Porque eu já estava em contato com meu esposo, já estava falando as coisas que tinha acontecido. Eu já estava lá 8 dias, ainda não tinha pregado. E aí ele também já estava insatisfeito. Bom, você foi para fazer uma coisa e agora já está fazendo outra. Então ele falou, aproveita essa questão do remédio e pede para ela te mandar de volta. Isso. Já que não arrumou até agora, porque você vai acabar, pega esses 2 comprimidos, pelo menos para tu tomar no caminho de voltar. Porque como você vai vir sem medicação? Porque nesse intervalo já não tinha acabado só o de pressão, já tinha acabado todos. Nossa, que perigo da senhora entrar em colapso, né? Isso. Aí eu falei com ela no bar, né? Eu falei, bom, aqui eu ainda falei pro meu esposo, não fala com
com ela. Eu estava falando com ele na mensagem. Falei, não fala agora, porque eu já estava vendo as reações explosivas dela. Ela volta e meia falar para mim que ela tinha muito conhecimento, que a hora que ela quisesse, ela fretava um aviãozinho e tirava ela da ilha, que um juizinho falava palavrão, né? E tirar meu passaporte. Quem ele pensa que é? O marido também falava dessa maneira, que ela traduzia para mim. São pessoas que se titulam, né, acima de todos. Até agora eu não entendi com que ela trabalha, o que ela faz e por que ela tem um jato. Então, o advogado te chamou de caloteira porque ele falou, você veio para, você não está trabalhando o tanto que quer, agora está querendo pular fora da responsabilidade, dando desculpa de remédio que não tem remédio, né, sua caloteira? Isso. Ele olha para mim, eu estava sentada do lado dele no bar. Ele olhou para mim e aí falou. Aí eu falei para ela, o que ele disse? Que eu não entendia. Aí ela disse, ele te chamou de golpista. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, porque ele acha que a senhora se aproveitou de mim, que a senhora fez eu pagar a tua passagem para a senhora vir para cá para a senhora passear. Aí foi na hora que eu confrontei. Eu falei para ela, tudo que eu não estou fazendo aqui é passear. Tu acha que eu ia sair do Brasil e esquecer minha medicação, deixar de propósito? Eu não sou doida. Eu não iria colocar minha saúde em risco. Claro. Outra coisa, eu não estou... Aí eu comecei a falar, que eu me senti segura, estava dentro do bar. Eu falei para ela, você está me fazendo de empregada. Desde que eu cheguei aqui, ela falou, você está se sentindo empregada? Eu falei, tem outro nome? Tem outro nome, porque mesmo sendo eu uma pessoa simples, eu jamais iria permitir o meu marido destratar alguém da maneira que eu estou sendo destratada na sua casa. Aí ela falou para mim, porque você está acostumada a ganhar as coisas na mão, né? Você está acostumada a ganhar... Não, eu estou acostumada a ser respeitada. Eu falei para ela, eu estou acostumada a ser respeitada. Eu entro em lugares, em bocas de fumo, bandidos tiram a arma para mim, abaixam a cabeça para mim orar. Agora vem você me tratar dessa maneira. Desde que eu cheguei na tua casa, eu não estou tendo tempo nem de atender as pessoas. Eu cozinho, eu lavo o tempo todo, eu tenho que sair contigo. Tu sabe que na rua eu estou sem o Wi-Fi. O teu esposo, à noite, desliga o Wi-Fi para mim não ter acesso à noite para falar com ninguém. E durante o dia não tem como falar, porque você não deixa eu falar. Porque está trabalhando e quando está falando com alguém, ela não deixa a senhora falar. Isso. Quando ela via que eu parava de cozinhar, enquanto a panela estava no fogo, que eu parava rapidinho, que é para falar com alguém, ela já se aproximava. E pegava e falava, faz o vídeo. Aí é onde os vídeos que as pessoas pensam que eu... tá postando, mas ela falava para mim, faz o vídeo. Porque a senhora tem que... senão as pessoas vão pensar o quê? Eu ia fazer o vídeo. Mas quem me conhece já dá para perceber que o meu semblante não está normal naqueles vídeos. Sim. Eu estou com uma aparência triste. O que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo aqui? O que a senhora estava pensando nesse ponto aí? Então, nesse ponto aqui, eu estava já vendo que eu tinha sido enganada. Eu já estava vendo, só que na minha fé, eu como pastora, ainda estava pregando para ela o evangelho. Ainda estava pregando? Sim, na minha fé, eu ainda estava dando a oportunidade dela se arrepender. Eu comecei, então, a pregar para ela todos os dias. Todos os dias eu sentava com ela e falava da Bíblia, e aí, na hora da oração, ela vinha, mas ela não orava. Ela só ficava me olhando. E sempre queria saber o que Deus falou para mim. No dia 25 de novembro, quando nós fomos no bar, que ele fala que eu era uma golpista, foi onde eu falei, não, eu não vim aqui para ser tua empregada, o meu esposo está aborrecido, e assim como o teu esposo é o sacerdote da tua casa, que você falou para mim, o meu é da minha. Então, assim como você tem que obedecer o teu, eu também tenho que obedecer o meu. Então, já que você até agora não marcou nenhuma igreja, eu não quis falar para ela, você está mentindo. Eu falei, já que você até agora não marcou nenhuma igreja, eu peço então que você pague minha passagem de volta. Não tinha um retorno para 15 de dezembro? Então, nesse período, ela já tinha falado para mim que ela tinha cancelado a passagem. Entendeu? Por que? Só um minutinho. Por que quando ela desconta diz que 100,
Só um minutinho, agora eu não vou falar com a senhora, não. A senhora me espera um minutinho. Por quê? Porque eu já estou lá na frente com a história dela. Eu já sei. Por que Dona Helenice, quando Dona Helenice ligou no Disque 100, vocês disseram que isso aqui não é um problema de você, sendo que o Disque 100 é a linha direta para tráfico de pessoas? Por quê? Okay. Mais óbvio que isso é só pegar o 149A e estampar na cara de vocês. Subiu, a pressão foi aqui. Pois não, continua. Então, ela já tinha falado para mim que ela tinha cancelado a passagem. Ela falou para mim, ela debochava. Ela falou, você é muito ingênua. Porque eu descobri que ela era advogada, e eu falei, foi bom saber, porque se um dia eu precisar de advogada, ela falou, você nunca vai precisar. Porque você é muito calma. Você é muito ingênua. Você acha mesmo que aquela passagem vale? Aquilo ali é uma passagem fake. Eu cancelei a passagem. Você não tem como retornar ao Brasil. Eu já tinha entrado em contato com meu esposo foi nesse mesmo momento, mandou mensagem para ela, pelo WhatsApp, falando que se ela não comprasse minhas medicações ou não arrumasse, que era para ela me mandar de volta. Honrar o que a gente combinou. E ela disse, não, a gente combinou que você iria ficar 60 dias. Eu falei, sim, e você combinou que eu iria pregar em 2, 3 igrejas. Se eu até agora não preguei, quem começou já a quebrar o que foi falado, acordado, foi você. Cadê as igrejas? Se você me mostrar que tem 2 igrejas para me pregar, eu fico. Eu vou honrar o que eu prometi a você, mesmo com todo esse processo que eu estou passando, porque eu sou uma pessoa de palavra. E aí ela disse, não, então, a gente vai ver. Eu falei, não, a gente vai ver não, eu não tenho como ver. Ou você marca, ou você me manda de volta. Nisso, o advogado que estava do lado, ela começou a falar com ele, aí eu já não sei o que eles estavam falando. Não sei também se o que ela falou para mim é verdade, né? Aí ela começou a falar para mim que ele estava me chamando de golpista, que eu quis foi trapacear, que eu estava aproveitando o bom coração dela. Eu falei, bom coração? Essa conversa mesmo, dona Helenice, a conversa é essa, desse tipo de... Eu não quero dar as palavras, né? Porque isso aqui ainda não aceitaram a denúncia dela ainda. Então, portanto, não temos uma denúncia porque não foi aceita. Não temos uma denúncia ainda, não temos uma investigação, não temos então não posso dar os nomes. Supostamente, eu falaria assim, se for comprovado o 149A, o crime de tráfico de pessoas aqui, que daqui a pouco eu vou estudar com a senhora aqui o que aconteceu, eu quero ver a senhora ticando aqui na tabela, tá? Só um minutinho. E eu falei para ela, eu não vim aqui a passeio, então não sei o que você disse para ele. Mas o que a gente combinou é que eu pregaria em 2, 3 igrejas. Então, quem está sendo enganado aqui sou eu, porque eu estou como empregada na sua casa, eu não estou tendo a liberdade de mais nada, nem de falar no telefone, porque ela falou para mim, se você veio aqui para minha casa, não tem o porquê teus filhos ficarem te ligando toda hora. Falei, como não? Você acha que as pessoas não estão preocupadas comigo? Como é que você quer que eu não atenda telefone da minha família? Ela não queria mais que eu atendesse ninguém, nem minha família. Também. É isso que eu estava... Agora voltou o raciocínio, é porque também é traço disso, se for comprovado... Eu não estou chamando a mulher de traficante de pessoas. Se comprovado, um traço dos traficantes, dona Helenice, é começar a interromper o contato com a família. Não estou acusando a senhora lá, dona Karina disso. Se comprovado, está muito coincidente aqui, o comportamento está coincidente, tá? Vocês já entenderam, gente, que a dona Helenice está aqui nesse canal por um motivo, né? Mais que um golpe, isso aqui potencialmente, talvez, é um crime muito grave. O tráfico de gente, tráfico humano, não é apenas feito por grandes quadrilhas organizadas, como vocês veem nos filmes, é também quando uma pessoa engana, desloca, explora outra pessoa para fins de lucro, para exploração. Então, não somente de grandes corporações, que é a máfia russa, né, que tem aquela galera, que é uma coisa é uma rede mais grossa, um indivíduo precisa de uma pessoa para explorar outra, precisa de uma pessoa para deslocar internacionalmente ainda. Isso é um problema internacionalmente. A gente tem um agravante aí de mais quantos? Aí dá o total, né? A prisão de 8 anos, aí dá os 8 anos.
que é a sentença máxima. Nós precisamos de uma pessoa para enganar, defraudar, 171 e falar que é uma coisa é outra, isso aqui, como a senhora está relatando aqui, para dar 149A. Eu preciso de uma pessoa só. Vocês viram também uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando foi investigado, porque isso será investigado, já tinha tido problemas antes com isso, ela afirma, a dona Karina afirma que ela já tinha tido problemas com isso. O que será isso? O que será? Estou aqui apenas especulando, né? Que problema que ela teve antes com outras? Será que são outras pessoas que ela levou para ir também? Isso não é apenas um golpe? Isso não é apenas um engano, um desentendimento? Tá bem? Isso aqui é potencialmente um 149A do Código Penal. Mais grave ainda quando há deslocamento internacional. A pessoa que comete esse crime, não estou falando que é no caso da Karina, a pessoa que comete esse crime nunca vai falar que ela é uma traficante de pessoas. Ela vai falar que houve um mal-entendido, ela vai falar que a outra pessoa é a golpista, porque aqui, agora eu vou convidar a senhora a ver isso aqui comigo, ó. Eu vou colocar aqui na tela, as pessoas vão ver também, dá uma olhadinha na cartilha. O crime de tráfico de pessoas consiste em, vamos lá, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa. Dentre esses aqui, a senhora se enquadra em qual? A senhora foi agenciada? Acredito que não, né? Não. Ok. A senhora foi alojada na casa dela? Sim. A senhora foi recrutada, aliciada? Venha, pastora, passar um tempo aqui para ministrar. Sim. Como que ela fez isso? Foi por grave ameaça? Não, a princípio não. Ela violência? Começou... Não. Coação? Não. Fraude? Não, ela era muito gentil. Com todo respeito, eu vou corrigir a senhora aqui. Foi por meio de fraude. O que foi a fraude aqui no caso, dona pastora Helenice? Foi o seguinte: venha para ministrar em 3 igrejas, venha fazer uma campanha na minha casa. No que pensa, a senhora está na cozinha lá né, a senhora está fazendo um trabalho análogo à escravidão, entendeu? Foi por fraude. É a mesma coisa. Eu estou vendendo aqui esse celular, ele está novinho, está na caixa ainda, aí... Entendeu? Aí, na hora que tira, não, o troço tá bichado. Então, isso aí é uma fraude também, certo? Sim, então foi fraude isso. Se comprovado, parece isso. Aí, então, vamos lá. Qual a finalidade dela ter feito isso com a senhora? Caso comprovado esse crime, né? A gente não está acusando ninguém aqui. Temos remover órgãos, tecidos ou parte do corpo, que é o inciso 1. 2, submeter a trabalho em condições análogas a de escravo. 3, submeter a qualquer tipo de servidão. Adoção ilegal ou exploração sexual. Eu queria que a senhora circulasse para mim aqui, falasse para mim, desses itens aqui, onde a senhora se enquadraria, a senhora acha? Supostamente, me submeteu a trabalho em condições analógicas à de escravidão. Certo. E a servidão, né? A senhora estava servindo a família, certo? A servidão, isso. Mais uma vez, eu tenho que perguntar para a senhora recebeu por esse trabalho? Não, nunca. Então, houve engano ali, houve a fraude, porque ela não foi contratada para fazer esse trabalho, e 2, ela não recebeu o trabalho que ela nem foi contratada para. Vocês estão entendendo a gravidade disso aqui? Ela foi deslocada, na hora que a senhora me falou que a passagem de volta foi cancelada, porque eles são exímios engenheiros sociais, eles sabem o que falar, eles sabem onde eles entram, eles sabem o coração. Por exemplo, a pastora é uma pessoa, como ela disse, ela se intitula humilde, uma pessoa que acredita na fé dela, que acredita que está fazendo bem, e é uma pessoa que não vai se indispor com a outra. Você via que ela ficou na casa dela fazendo o quê? Ela achou que ela estava fazendo bem, enquanto estava sendo explorada aqui. Essa aqui sabe muito bem onde entra aqui. Ela sabe muito bem com quem vai mexer. Se não fosse Dona Helenice, seria Dona Fátima, seria Dona Patrícia. Você está me entendendo? Ela sabe com quem mexe. E não precisa, mais uma vez, não precisa de uma quadrilha para traficar ninguém, não. A lei não tem essa distinção. Uma pessoa que enganou e deslocou a outra, a casa já caiu. Não precisa de 2. Portanto, dona Helenice, vamos continuar. A gente está indo para quase 2 horas, mas é o momento da senhora. Eu peço perdão, que é muito difícil recontar isso tudo, mas a gente está aqui para ajudar a senhora.
E eu peço aos meus amigos influenciadores, aos meus colegas de trabalho, eu peço muito, pensem muito bem antes de conversar, antes de falar e acusar a pessoa errada. Se não sabe dos fatos, não acusa ninguém, porque fora o que ela passou lá em Bermuda, ela está tendo que passar aqui sendo linchada na internet, que eu vi os comentários contra essa senhora. Que tá bom da gente pegar e começar um processo civil contra vocês também, porque esse aqui é criminal, é outra coisa, né? Vamos maneirar. Vão se educar sobre esse crime que acontece todo dia, o terceiro crime mais rentável do mundo, atrás do tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, é o terceiro crime, porque ela é um produto também, assim como a cocaína é um produto, aqui a dona Helenice é o terceiro produto mais caro do mundo, é ela, sou eu, é você, é o Lucas Viana que está em Myanmar, na Tailândia. Nós valemos muito, porque nós trabalhamos e nosso trabalho sempre vai render. A gente não para de trabalhar, é um relógio que não para. Entendeu como é que a senhora é uma máquina de dinheiro, dona Helenice? Eu começo a entender agora. Quando você me colocou aí para ler essa lei, eu não tinha conhecimento disso. Uhum. Para mim, se tratava somente de um engano, de uma pessoa que usou da minha boa fé. Se for comprovado, quando averiguado e comprovado, ela pode falar o que ela quiser. As ações incriminam muito, né, o que aconteceu aqui. Isso caso, né, supostamente, porque tem que ouvir o lado dela também. Inclusive, eu convido, se ela quiser falar comigo, ela esteja à vontade para entrar em contato também. Bem-vinda, claro. Aí vamos continuar, pastora. Como é que ficou, então, depois que deu aquele quiprocó com o advogado lá, dele chamando a senhora de golpista, fazendo a psicologia invertida? Quando a gente saiu, quando a gente estava nesse bar, e aí ela explodiu, porque meu esposo mandou recado para ela. E aí ela explodiu e disse, então, ela tinha dito antes que jamais ela ia me deixar na mão, que a hora que eu quisesse ela me mandaria de volta, que não teria problema, que mesmo que ela ficasse supostamente no prejuízo financeiro, que ela me mandaria de volta. 10 minutos depois, ela vai falar para mim que na entrevista do passaporte no dia 5, era para mim falar que eu iria como babá. O advogado e ela estavam falando para mim que eu teria que falar na entrevista que eu iria como babá do filho, que o filho queria, ela falou, você vai falar que o meu filho, ele se relaciona melhor com pessoas que falam português. Como tu é brasileira, você vai dizer que eu te trouxe para o Brasil para você ficar de babá de Bermudas. lá em Bermuda, para ir para os Estados Unidos. Ela falou que eu tinha que falar isso na entrevista do dia 5. E aí foi nessa hora que eu liguei uma coisa a outra. Falei, ela tá me fazendo de empregada. Quer que eu minta lá na entrevista? Como depois eu vou falar que é mentira? Exatamente. Se eu falar. Quando ela estourou no bar, isso foi 10 minutos depois. Ela começou a falar que meu esposo estava falando para me mandar e que eles tinham que se virar e me mandar para o Brasil. Aí ela falou assim, mas hoje eu vou arrumar teu remédio. O advogado dela, ele tinha bebido demais. E ele tinha até urinado nas calças no bar. E aí ela liga para o filho e pede para o filho vir de carro buscar a gente no bar, que ela iria levar o advogado na casa dele e assim ela ia pegar mais remédio para mim. Isso no dia 25 de novembro. Uhum. Nesse período, Karina sempre falando comigo todos os dias que o pai dela tinha que morrer, que a mulher do Gerrit, que é casada com ele, tinha que morrer. Ela queria que eu orasse para que essas pessoas morressem. E eu sempre falando com ela que isso não existe. Enfim, quando nós fomos na casa do advogado, deixar o advogado, estava eu no carro, o advogado e o amigo do... Ela falou, você e o amigo ficam aqui, eu e vamos levar o advogado dentro da casa dele. Será à noite. Eles entraram, ficaram mais de 15 minutos e voltaram. Aí o já deu uma arrancada com o carro muito aborrecido. E ela veio rindo. E eu disse, o que você fez, Karina? Ela disse, eu bati muito. Eu falei, como assim?
Ela estava rindo, debochando. E ela falou, eu quase matei ela. Eu falei, quem? Ela disse, a mulher dele. Hoje acabei com ela. E eu disse, Karina, olha o que você está fazendo. Quando chegou na casa dela, que de lá era coisa de uns 10 minutos de carro, no máximo. Quando chegou na casa dela, ela pediu para me chamar, porque eu estava muito aborrecido. Ela disse, chama ele e pergunta para ele como é que foi. Aí eu falei, mas você não sabe como é que foi? Ela falou, sei, mas é só para acalmar ele. Faz por mim, por favor. Quando eu chamei, eu tive a ideia de gravar, botar o meu celular para gravar. Eu disfarcei, peguei e botei meu celular para gravar. E aí ele relatou que a mãe bateu na mulher do advogado e que a mulher do advogado fugiu, ela pegou e bateu de novo, e que ela pedia para ela parar e a Karina não parava. E aí a Karina falou assim, eu fiz isso, eu bati? Aí ele disse, tu sabe que tu bateu. Aí ela começou a rir, ele foi e falou, você ainda ri? Você é louca? Como é que você faz isso? Não é a primeira vez, pastor. Ele falou, não é a primeira vez que ela faz isso. Não é a primeira vez que ela faz essas coisas. Ela é louca, só vive fazendo coisa errada. E aí ela foi e falou para mim, eu bati, ela que é mais maluca, porque ela voltava toda vez, eu batia mais. E eu só parei porque eu vi o... E aí parei, porque senão eu tinha matado ela. Mas eu falei para ela, se tu chamar a polícia, amanhã tu não acorda viva nessa ilha, porque eu tenho como pagar $1.000 para alguém te matar. Ela falou isso para a senhora? Está gravado no áudio. Eu já mandei a gravação para o inspetor do caso em Bermuda, porque ela foi a juízo lá e ela negou, porque a mulher, ela denunciou. Quando eu vim embora, no dia 27, que eu vim embora de novembro, no mesmo dia ela foi presa por esse crime. Ela está sob custódia em Bermuda. Ah, é? Ela nega essa agressão, ela nega. Mas a juíza, como ela responde vários processos, resolveu manter ela detida até janeiro. Ah, e é? aí que ela nega, e a inspetora do caso lá, porque lá eu dei meu depoimento, a inspetora do caso me notificou, me mandou o link da prisão dela, que saiu lá no jornal lá, nas redes sociais lá, e ela foi e me pediu o áudio, que ela confessa e o Pietro confessa. Eu mandei já o áudio para a Bermuda. Como você mesmo falou, muita gente está me massacrando na internet, mas as pessoas não sabem, mas ela já está presa pelo crime que eu mesmo denunciei no vídeo. E com esse vídeo, já apareceu muitas vítimas de Karina falando comigo no meu direct, pessoas que já passaram quase pela mesma coisa que ela, por roubo, racismo, porque no dia que eu for falar com Karina, no dia 26, no dia 25 que a gente chegou, no dia 26 ela me deixou pela primeira vez sozinha na casa, eu fiquei em desespero, e estava com o Wi-Fi desligado, e aí ficou em casa. Ele é um menino muito bom, inocente, ele não estava sabendo o que estava acontecendo na casa. Falei, tem como ligar o Wi-Fi? Porque eu estava em desespero, porque pela primeira vez ela me deixou sozinha na casa, e justamente um dia depois dela quase matar uma mulher. Eu me senti mais segura enquanto estava dentro da casa. Que ligou o Wi-Fi, foi aí onde eu mandei pedido de socorro para o meu grupo de oração no WhatsApp. Sim. Porque pela primeira vez eu pude ter tempo de fazer isso. E aí eu comecei a gravar vídeos e pedir para eles não deixar o vídeo vazar, porque eu estava em perigo naquela ilha. Uma mulher que fala dentro da tua cara que ela pode pagar para as pessoas não acordar vivo, você vai ficar achando que ela não é capaz? Isso é ameaça grave. Se o próprio filho falou um dia antes que ela não era a primeira vez que ela fazia isso, o filho falou, ela é louca. Não é a primeira vez. Não, são várias testemunhas que a senhora teve em diversas ocasiões aí, né? Deixa eu perguntar para a senhora, então, aí ela foi presa no dia seguinte, é assim que a senhora consegue voltar? Não, ela foi presa no mesmo dia que eu vim embora. No mesmo dia que eu vim embora. No dia 27 ela foi presa. Ela saiu, ela foi no aeroporto me desmentir, dizer que eu fui por conta própria, que ela não tinha pago minhas passagens. Ela foi com o advogado.
E eu tinha as passagens pelo WhatsApp. Eu mostrei, apresentei a inspetora. Assim que ela saiu, ela foi na audiência lá e foi presa no mesmo dia. No mesmo dia, pelo crime que eu denunciei. Porque De agressão. eu não sabia que a moça tinha denunciado, eu tinha notificado a inspetora. Já tinha mostrado a ligação, a gravação à inspetora. E a De inspetora disse, agressão, o olha, crime de agressão à mulher do advogado. isso. Tá. E ela foi e falou assim, mas ela não vai fazer nada porque o meu advogado jamais vai sim contra mim. Eu falei, olha, se ele não tem como, né? Ela é a esposa dele. Aí disse, não, mas ele não vai vir contra mim. Eu acho Ah, que ela não vai é? fazer nada. Bom E ele saber, realmente não foi. muito bom ouvir E isso ele também. realmente não foi contra ela, porque ele foi com ela no aeroporto. Que não é normal um esposo saber que uma mulher quase matou tua esposa e você, sendo advogado, ficar calado. Sim, Ainda sim, sim. defender a agressora. É estranho isso, né? Sim, é estranho. Tá muito estranho. Eu só tô achando assim que eu vou falar com a senhora, viu? Sem saber do caso, obviamente, né, de todos os detalhes dos documentos, da documentação toda, que, como eu falei, nós já falamos aqui, a senhora não deu parte ainda, que isso se comprovado, é um crime, né? Isso aqui não é o Então, caso de um processo civil, é um processo criminal. Eu fico preocupada também com a situação na casa dela. Os meninos parecem não fazer parte do esquema, nem o dos Estados Unidos, nem o não. rapaz. Tenho certeza, tenho certeza. Eu não tenho certeza de É. nada Os da meninos negócio, são mas eu vítimas. acho que não. Eu acredito que principalmente o mais novo, ele é uma vítima, porque psicologicamente o garoto está totalmente abalado. Exatamente. É, Isso, entendi, no entendi, dia entendi. 27, no dia 20, não, no dia 27, 26, perdão, no dia 26 à noite, quando ela me deixa sozinha em casa, que liga o Wi-Fi, que eu peço ajuda, aí os meus seguidores começaram já a ligar para consulado. Quando ela chegou, ela falou para mim, você resolveu? Eles comeram pizza na minha frente e nem me ofereceram. Eu com fome fiquei. E aí ela falou, você já pediu ajuda aos teus familiares? Eu falei, você sabe que a gente não tem condição financeira para me tirar daqui. Eu preciso que você pague minha passagem e me mande de volta para o Brasil. Ela falou assim, eu não vou pagar. Ela falou, você não é famosa? Debochando da minha cara. Faz um vídeo aí pedindo ajuda aos seguidores, liga para tua família, você tem 7 filhos, e faça uma vaquinha para eles pagarem tua passagem, porque eu só pago tua passagem daqui 90 dias. Foi o que ela me disse. E aí eu comecei a questionar ela, foi onde eu de novo botei para gravar, de novo, nessa discussão nossa, e aí ela olha para mim e disse, você é favelada. Você está pensando que você é favelada. O sofá da minha casa é luxo para você. Foi o que ela falou para mim. Eu nunca, na minha vida, fui tão ofendida. Naquela hora, eu desabei. E ela falou para mim, você vai passar a noite aqui, porque o Geralt falou para mim que não quer mais você aqui, que a situação está muito desagradável, a minha casa está com um ambiente desagradável. Eu já estava sem remédio, mas ela não falou isso, não foi por causa disso, foi porque a moça que ela agrediu era a única que poderia arrumar minha medicação. Então ela sabia que não tinha mais como. E ela sabia que a qualquer momento ali eu poderia cair dentro da casa dela ali, passar mal e ter que me socorrer. E aí ela sabia que ia ficar pior. Ela Aí não ia é ter que idiota. deslocar. Olha, como é que faz? Aí dá um problema danado. Aí eu falei, ela falou, você vai dormir aqui hoje, mas amanhã de manhã você vai embora da minha casa. Eu falei, olhei para ela e eu vi que ela ia fazer uma maldade comigo aquela noite. E aí eu falei, não, se é para mim dormir aqui nessa noite, então me leva agora para o aeroporto. Eu não preciso mais dormir nem aqui. E aí ela desceu comigo a escada, a minha mala já estava pronta. Só que eu pensava que o meu dinheiro, os dólares que eu troquei, estava dentro da minha carteira. E eu pensei, pelo menos eu vou comer alguma coisa.
Ela me botou dentro do carro junto com um amigo dela, um senhor, que eu também não sei as coisas que ela falava para os outros, eu não entendo inglês, me levou para o aeroporto, me deixou lá, um frio danado, me deixou lá sem saber falar inglês, sem $1 na carteira, porque quando eu fui ver não tinha, eu pensei que tinha, mas não tinha, meus dólares sumiu dentro daquela casa, quem foi eu não sei, mas sumiu dentro daquela casa, ela me deixou no aeroporto feito, nem um bicho se faz isso, nem com bicho não se faz isso. E aí ela me deixou lá, eu entrei para o aeroporto, pediu conectar o Wi-Fi. Quando conectaram o Wi-Fi, tinha uma senhora muito bem vestida no aeroporto, eu fui até ela, falei no tradutor com ela, e ela chamou os funcionários. E dentre esses funcionários, quando eu falei o nome Karina, todo mundo se espantou. A afeição deles mudaram, porque ela tem uma péssima fama lá em Bermuda. E ele, rápido, na mesma hora me mostraram essa daqui, mostraram a foto. Eu disse, é. Na mesma hora, quando eu falei Karina, eles tiveram aquela reação e me botaram a foto. E botaram essa, eu falei, é. E aí os funcionários ligaram para a polícia foi na mesma hora para o aeroporto. Eu não sabia que lá o aeroporto fechava. Eu pensei em dormir lá no aeroporto até resolver. Aí o policial falou para mim, pelo tradutor, que precisava me levar porque o aeroporto ia fechar. E eu estava com medo até da polícia. Eu estava com medo. Há uma funcionária, tem uma filha que fala português, e aí colocou ela para falar comigo no Viva Voz. E essa menina falou para mim que eu poderia ir com os policiais, que era seguro. Que a Karina não tinha uma boa fama ali, que todo mundo sabia de quem se tratava. Olha isso. E aí ela me levou para um hotel, essa funcionária, pagou minha diária nesse hotel. Eu estava com tanto medo que eu não conseguia nem dormir. E os policiais me levaram para esse hotel, eu dormi nesse hotel. No dia seguinte, quando eu fui na recepção para saber até que horas era a minha diária, e aí eu vi essa senhora que estava no aeroporto, eu acho que ela é gerente lá do hotel. E aí ela, quando me viu, veio procurar saber o que aconteceu no tradutor e chamou um funcionário. Foi um anjo de Deus na minha vida. Deus colocou no meu caminho para me ajudar, porque é muito difícil você não falar a língua do país e tradutor toda hora, eu ficava tão nervosa. Ele se apresentou para mim e eu percebi que ele estava me filmando, mas também eu já não estava me importando. E aí ele perguntou, quem fez isso? Eu falei, Karina. Quando eu disse Karina, foi a mesma expressão de todos. Ele disse que ela era um demônio e falou, essa mulher é endemoniada, essa mulher é tribulada, essa mulher não é crente, não é mentira. Não tinha igreja para a senhora pregar, a Karina não frequenta igreja. E aí ele tinha o telefone dela, porque ele já tinha tido problema com ela, ele ligou para ela e começaram a discutir. E ele falando que não ia ficar daquela maneira, que dessa vez ela tinha ultrapassado os limites. E eu disse para ele, não quero que você se envolva em problema por minha causa. Porque eu tenho uma segurança, porque ela é uma pessoa perigosa. Ela é uma pessoa perigosa. Eu tive com ela 9 dias seguidos. Eu sei as coisas que ela falou para mim. Eu sei as ameaças que ela fez a mim. Eu sei. Eu posso não... Ela contou pra gente. Tem mais? Tem mais. Ela fala todos os dias, você falar que o teu pai tem que morrer, tu acha que isso não é normal? Alguém desejar a morte do próprio pai? A morte da esposa do Garrett? Eu pensei que ela era a esposa do Garrett. Não, ela é mãe do filho. O Garrett é casado com uma outra mulher. Ah, ele é casado e ficava lá na casa da Karina? Não, mas ele não. Essa mulher parece que mora num abrigo, num hospital, não sei dizer, porque ela tem câncer, parece que ele não mora com ela, mas legalmente, no papel, ele é casado com ela. Com essa senhora aí. E Karina sempre falava que ali na ilha, todas as pessoas ruins, as pessoas más da ilha, ela tem acesso. Ela disse que ela tem acesso a muitas pessoas importantes
E ela disse, ó, se eu quiser, eu pago $1.000, por $1.000, a pessoa mata alguém aqui para mim na ilha. Eu não preciso nem sujar minhas mãos. Ela falava isso. A mulher acabou de agredir a mulher e fica falando isso para mim o tempo todo, que ela ia falar com a própria esposa do advogado, o que ela não faria comigo? Vamos especular um pouquinho. O que a senhora acha que ela queria fazer com a senhora nos Estados Unidos? Eu acredito que ela queria trabalhar em cima da minha fé. Acredito que ela queria ganhar dinheiro em relação a isso. Porque eu não cobro para ministrar a palavra de Deus. E ela queria muito que eu fosse para os Estados Unidos, e que ela dizia que lá nos Estados Unidos, por ter muitas igrejas brasileiras, seria muito bom para o meu lado pastoral. E ela disse, então pode deixar que eu vou negociar essas mensagens. Eu falei, Karina, eu não cobro. Não, mas aqui os pastores são justos. Eles vão honrar a senhora, vão ofertar, igual no Brasil, porque isso é muito comum nas igrejas, sendo que essas ofertas que eles for te dar vão ser em dólar. Então, vai ser bom para a senhora. Eu ainda falava para ela, Karina, mas eu não posso ficar aí sem ministrar por causa justamente disso. Eu tenho minhas dívidas aqui no Brasil, e no Brasil eu vou ministrar, eles mesmo que me ofertam um pouco, mas ofertam, e isso soma para mim pagar as coisas que eu faço durante o mês. E ela disse, não, a senhora vem, porque aqui nos Estados Unidos o teu ministério vai ser uma explosão. A senhora prega muito sobre... Explosão mesmo. A senhora prega... A senhora não ia ver uma igreja, a senhora prega palavras... A senhora prega palavras motivacionais e tudo, e eu tenho muito seguidor nos Estados Unidos. E eu sei que o interesse dela não era ficar comigo em Bermuda, era me levar para os Estados Unidos. Porque agora, é um lugar maior. Os Estados Unidos, deixa eu dar uma estatística para a senhora aqui, é o lugar que mais acolhe, que mais recebe traficados, tá? O Brasil, por exemplo, o Brasil evacua, do Brasil é tirado, Estados Unidos é o cativeiro. Uhum. Nos Estados Unidos, porque é um país muito grande, é muito fácil de esconder ali, fazer uma fachada bonita. Sim. Na ilha, a senhora ia dar muito na cara, isso aí ia explodir na cara dela, certo? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um ponto de acolhimento de traficados. Tanto que ela pediu para mim mentir na entrevista, falar que eu iria como babá do menino. Eu acredito que ela fosse ficar falando que eu teria que ficar, como eu falei. Quando eu falei pedir a passagem de volta, ela falou que só iria pagar depois de 90 dias. Eu acho, olha... Aí ela disse que ela iria negociar essas mensagens com os pastores e que ela iria ser a intérprete, né, nas igrejas, e que quando ela queria negociar tudo com os pastores por eu não falar inglês. Essa questão lá em Bermuda foi denunciada, foi quando ele apareceu, graças a Deus, colocou ele no meu caminho, as coisas começaram a ficar melhores, porque aí ele falava para mim e interpretava para eles. E aí eu dei o meu depoimento lá em vídeo, porque eles têm essa dificuldade de alguém falar português lá. Eu dei o depoimento todo em vídeo, muitas coisas eu esqueci de falar, eu estava muito nervosa, esqueci. E eles ficaram, depois de traduzir, segundo a inspetora, eles querem levar ela para a corte. A inspetora disse, a senhora aqui vai ser a última maldade dessa mulher. A gente acredita que, por causa da senhora, a gente vai conseguir levar ela à corte. Mas aqui eu liguei para o SEM, e o SEM falou que seria Polícia Federal, e eu liguei para a Polícia Federal, e a Polícia Federal falou que não é com a Federal e que é civil. A civil fala que é a Federal. E tá nisso. Difícil, né, gente? A gente está aqui trabalhando, tentando fazer. A gente faz a prevenção. Infelizmente, deu repressão. Agora é com vocês. Nosso trabalho a gente faz. Nós, ativistas, fazemos nossos trabalhos aqui, né? Eu mais que ninguém. Modéstias à parte aqui. E nós temos aqui uma suposta meliante brasileira envolvida nisso, que já está sendo procurada. Então, uma cooperação. Tá fácil, gente. Vamos lá. Outras pessoas apareceram. E olha que eu não falei o sobrenome. Não fale. Mas só por contar a história, essas pessoas se identificaram e me procuraram. E aí, para mim, perguntaram pelo sobrenome, e aí, entre nós, eu falei, né? Então, assim, existem pessoas que passaram por problemas parecidos com ela. Estão em contato com a senhora agora? Sim, sim. De repente, vocês terão participação nisso aqui também, no sentido de auxiliar aí para que a justiça seja feita. De repente, a justiça vai falar assim, foi um mal entendido.
A gente não sabe, né, pastor? A gente não sabe o que é. Tem pessoas que falaram comigo que eu tenho que ficar muito cuidado, né? Pessoas que foram vítimas falaram, até perguntou para mim, por que a senhora acha que com tantos crimes ela nunca foi presa? Então, a senhora muda da sua casa para a senhora ficar segura, porque a senhora não está segura onde a senhora está. A senhora sabe que a senhora está mexendo com pessoas grandes. Tem pessoas que não querem falar por ter medo, nunca denunciaram por medo, mas tem pessoas também que querem testemunhar sim. Para terminar, tem alguma coisa que a senhora queira falar, que a senhora tenha esquecido para a gente terminar? Eu quero ressaltar aqui, em primeiro lugar, que eu estou aqui por única e exclusiva obra de Deus, porque Deus a todo tempo me guardou. Amém. Eu tenho consciência, se não fosse a mão de Deus, eu nem aqui estaria. Que a justiça seja feita, né? Porque mesmo eu, como igual muita gente acusa, mas a senhora tem que perdoar, eu já perdoei no meu coração, mas a justiça tem que ser seguida. E a justiça é para todos. Quero agradecer também o carinho que eu tenho recebido de muitos, embora muitos tenham massacrado, mas tem muitas pessoas apoiando. Realmente, o psicológico é abalado, mesmo com a minha fé, porque nós somos humanos, né? Somos humanos e não é legal ver pessoas, às vezes até mesmo do meu meio de fé, estar julgando. Mas eu oro a Deus para que o Senhor venha falar no coração de cada um e que essas pessoas venham ser perdoadas, porque eu acho que eles não têm noção. Eu acho que não têm noção da monstruosidade que eu vivi, do tamanho de humilhação, de racismo, de tudo. De tudo. Então, assim, eu quero agradecer o teu apoio, tá? Agradecer seu apoio, seu canal. Os seguidores teus ficaram me notificando que você queria entrar em contato. E agradecer o apoio e pedir a Deus, assim, e aos homens, né, que façam justiça. Que isso tem que ter um fim, né? Não tá certo a pessoa te discriminar ou te ameaçar. Não tá certo desfazer de você por causa da tua cor, por causa da tua religiosidade. Isso tem que ter um fim. Tem que acabar. Claro. Não é que isso não está certo, dona Eunice, é um crime. Eu tenho sofrido muito também preconceito religioso na internet, né? Muita gente tem falado por causa da fé, uma coisa que não tem nada a ver com o crime que eu vivi. Não vou nem entrar nesse mérito, porque é uma coisa, é uma situação tão absurda. Não tem nada para falar, a gente não fala nada, tá? Porque o que aconteceu aqui, ela tá sempre falando assim, é porque foi uma coisa chata, uma coisa ruim. Não, coisa ruim é deixar queimar o arroz. Isso é um crime. Isso é um crime sério. Isso é um crime sério. 8 anos, sentadinha. Cate Torres está lá. Quem não lembra da Cate? A Cate deslocava as meninas, ela foi presa nos Estados Unidos. Cate é uma brasileira, tá? Que deslocava meninas para trabalhar com ela e não pagava. Aí, as meninas elas tinham muita presença nas redes sociais também, perguntavam para as meninas, tinham 2 brasileiras que ela deslocou. Você tá feliz aí? Claro que eu tô. Você acha que eu tô em cativeiro? Nunca. Olha como é que eu tô boa. Isso tudo sendo coagida pela Cate. Estou bem, estou bem. Fez as meninas afastar das famílias. As famílias não conseguiam mais contato com as meninas. Deu o que deu. Foi comprovado o crime de tráfico de pessoas. Ela foi extraditada para o Brasil, tá servindo em Bangu. Ela tá aí. É uma loira alta, muito bonita, que fazia o quê? A fachada do business dela era de influencer e religião também, só que é outra, é totalmente o oposto da senhora. Uhum. Ela era coach de bruxaria, uma coisa assim, entendeu? Fazia mandinga. Sim. Ela era coach, bruxa, autodeclarada assim, e ela trazia as bruxinhas e as mirim para trabalhar com ela. E aí, era uma menina, uma jovem. Meu Deus. Traficante de pessoas, está servindo aí em Bangu. Ela está em Bangu. Já tem 2 anos que a Cate está em Bangu. O nome dela é Catiúcia Torres. Depois a senhora dá um Google. Catiúcia, eu posso falar os nomes? Esse nome, porque ela já foi condenada, né? Ela já está o tempo dela. E ela está presa ainda. Eu achei que ela ia sair naquele terço. Não, a moça está aí ainda. A BBC teve lá, a entrevistou. Cate, você
O que você acha depois de ter traficado as pessoas? O que você pensa disso? Você refletiu? Eu, traficante? Não. Tá vendo aqui? Eu não. Bobas é delas que caíram. Tá aqui a entrevista para a senhora ouvir, tá? Bobas são elas, disse a Cate. Ela falou, eu estava dando uma oportunidade delas melhorarem de vida, porque ela vem uma jacuzada danada lá não sei da onde, e que vem aqui, ó, morar nos Estados Unidos comigo e vivendo a pão de ló, eu dei oportunidade para ela, ver se eu tenho cara de traficante. E ela condenada por tráfico de pessoas. Tá, né? Meu Deus. Ela não vai falar nunca. Vai falar que é mal entendido, que a senhora é uma besta quadrada, entendeu? Uma boba de ter caído lá e que tá sujando o sofá dela com o seu traseiro pobre. A conversa é a mesma. A menina que tá presa aí em Bangu fala do mesmo jeito, né? Isso se for comprovado aqui, que a gente tem que olhar outra parte também, a gente tem que olhar outra parte, claro, porque isso aqui somente estamos especulando. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham muita diligência nos comentários, esperteza na hora de comentar sobre esse caso, tá? E, reiterando, se ela não estiver presa, né? Parece que está presa aí, ela pode vir aqui e... Tá, né? E pode vir aqui e falar conosco também, que a gente ouve a outra parte, não é? E é isso. No mais gerais, eu espero vê-los nos comentários como sempre. E repassem esse vídeo, tá? Podem recortar. Esse aqui ele tá totalmente liberado para recortar, colocar no TikTok. Não precisa de me pedir permissão. Pela dona Helenice, eu estou fazendo isso. Não precisa de permissão, eu não quero nada, tá? Pode recortar e colocar onde você quiser. Eu estou dando a permissão aqui em vídeo para vocês. Pode colocar esse vídeo, recortes dele, onde vocês quiserem, já tem minha permissão verbalizada aqui.